Olá, seja muito bem-vindo à nossa série Vida e Obra de Nicolau Maquiavel. Esse é o primeiro de 25 encontros intitulado Introdução. Quando nós pensamos no Renascimento, provavelmente, em primeiro lugar, vêm nomes dos artistas mais famosos. Você vai lembrar de Leonardo da Vinci, Michelangelo, vai lembrar de nomes importantes da história da arte. E talvez vai lembrar da cidade de Florença. E quando você entra em Florença, lá está a Cúpula de Brunelleschi. Você vai à academia e lá está o Davi de Michelangelo. Você vai ao Uffizi e vê o nascimento da Vênus de Botticelli. Então aqui estão imagens que surgem à cabeça de quando nós referimos ao Renascimento italiano. No entanto, nós também sabemos que a Renascença é muito mais do que um movimento artístico e, portanto, do que uma série de elementos artísticos confluentes. O que nós temos, a bem da verdade, aqui no Renascimento é um período da história que é importante para nós, como habitantes deste planeta no século XXI, por uma série de razões. E para aqueles que, é claro, se concentram na literatura da Renascença, como nós fizemos, por exemplo, na nossa série de encontros com a literatura da Renascença, né? Estudamos Dante Alighieri, estudamos Petrarca, embora Petrarca não fosse florentino, mas é interessante notar que rapidamente você vai esbarrar com algumas das figuras mais interessantes e também enigmáticas do Renascimento ou de qualquer outro período da história da humanidade. Invariavelmente, vamos esbarrar com um sujeito chamado Nicolau Maquiavel. Nessa série, Encontros com a Literatura da Renascença, tivemos uma aula sobre ele. Mas é difícil abarcar em apenas uma aula a totalidade do pensamento daquele que foi um dos grandes gênios do pensamento ocidental. Aliás, muitas vezes o seu primeiro nome é pronunciado incorretamente. No italiano, nós vemos o nome Niccolo em vez de Niccolò Machiavelli, como muitos eventualmente acabam dizendo. Então, não é Niccolo Maquiavel ou Niccolo Machiavelli, é Niccolò Machiavelli. É o nome dele em italiano. Para nós, no nosso belo português, Nicolau Maquiavel. E é ele que estará aqui conosco ao longo desses 25 encontros. Nós precisamos olhar para Maquiavel não apenas como um pensador da Renascença, embora ele certamente seja central para a nossa compreensão do que é o Renascimento como um todo e principalmente do que é o Renascimento italiano. Mas ele também é importante do ponto de vista teórico, por ser um filósofo, por ser um comentarista sobre política, por ser muitas coisas. Em outras palavras, podemos dizer que, como historiadores, não podemos ignorar a presença de Niccolo Machiavelli. Foi dito que a sua obra mais famosa, O Príncipe, é o livro mais importante já escrito na história da ciência política. E muitos de vocês que estudaram a nossa série Introdução ao Pensamento Político sabem disso. Alguns diriam até que essa obra seria o primeiro livro de ciência política,
E eu espero que os colegas que lá estavam na série de introdução ao pensamento político discordem, porque nós temos a figura de Platão e, muito antes dele, a figura dos pensadores com ideias políticas que surgiram, inclusive, na Índia. Mas Maquiavel não é importante apenas por suas contribuições históricas, o que ele acrescentou ao seu próprio tempo, porque Maquiavel continua a ser lido, mas também correntes do pensamento de Maquiavel entram na chamada consciência política geral ocidental. E, na verdade, mais para o final desse curso, eu vou argumentar, e a partir de imagens populares de Maquiavel, isso vai soar estranho para muitos de vocês, mas eu vou argumentar que há elementos importantes de Maquiavel no pensamento político republicano ocidental contemporâneo como um todo, né? Então, quando nós entrarmos aqui no mundo da política de Florença, vamos adentrar num universo à parte, e isso vai começar, mais do que nunca, a fazer sentido no nosso curso. A forma como Maquiavel ele próprio entra na política é obtendo um primeiro emprego oficial no governo de Florença em 1498, e ele morre em 1527. Então, no final do século XV, início do século XVI, precisamos olhar para Maquiavel, o escritor, e Maquiavel, em um menor grau, o personagem histórico que desempenhava funções nas atividades da República Florentina. Estamos interessados em Maquiavel pessoalmente, tanto como uma figura histórica, que faz parte de um dos períodos mais importantes do desenvolvimento da história do Ocidente, que é o Renascimento e a sua cultura renascentista, mas também como um pensador político importante no mundo ocidental, e a sua influência é indelével. Como concebemos Maquiavel? Qual é a imagem popular de Maquiavel hoje, no século XXI? Nós temos essa imagem de Maquiavel com aquele olhar algo enigmático, um quase sorriso perpetrado em muitas das rendições artísticas, como essas que eu apresento aqui nessa série de encontro. Mas normalmente não se fala bem de Nicolau Maquiavel. Não pensamos nele como um amigo a termos ao lado para uma taça de vinho. Nós pensamos nele como um homem intenso, como uma figura motivada, como sendo maquiavélico. Alguém que, de certa forma, encorajou, ou pelo menos aceitava, a noção de que a desonestidade e a desonra fazem parte da vida política. Frequentemente, o conhecimento de 90% das pessoas sobre Nicolau Maquiavel começa e termina com a frase: os fins justificam os meios. Embora ele nunca tenha usado exatamente essa frase, nunca tenha dito exatamente essas palavras. Nós pensamos nele como alguém que acredita num príncipe, num punho de ferro, que ele tem que ser durão e que ele não se deve preocupar com detalhes de justiça. Mais uma vez, a partir do século XVI, a palavra maquiavélico ou Maquiavel faz parte das línguas ocidentais, portanto, para a maioria das pessoas, essa permanece a imagem tantos séculos mais tarde da vida desse excepcional pensador. Se você quiser dizer a um amigo seu, talvez um inimigo, se quiser acusá-lo de vulgaridade, de excentrismo, e você diz: olha, isso foi maquiavélico da sua parte, e você é um maquiavélico de sangue frio, né? Claro que vocês, por aqui estarem, me permitem sugerir que há uma dimensão do pensamento de Maquiavel que é capturada nesse adjetivo maquiavélico.
Isso não representa tudo que é Maquiavel, mas mostra a percepção do que seria o pensamento maquiavélico. No entanto, essa leitura é bastante incompleta. Em primeiro lugar, ela implica uma ideia muito particular que está no seio da sua obra mais famosa, que é O Príncipe, que ele escreveu em 1513. E eu vou sugerir, mais adiante nesse curso, sobre a obra de Maquiavel, sobre o Príncipe, que ela é uma leitura fácil e, na melhor das hipóteses, parcial do Príncipe. É muito mais do que dizer ao príncipe: olha, seja durão, mate aqui alguns inimigos, crie tramas, minta, conspire, roube. Isso não é exatamente o tema do Príncipe de Maquiavel. Embora facilmente eu consiga retirar passagens do texto, citá-las e fazer soar que o Príncipe de Maquiavel deve ser, de fato, maquiavélico, na forma como nós usamos o termo contemporaneamente. Mas o que eu vou argumentar é, de novo, que essa é uma leitura rasa, é uma leitura insípida, é um olhar muito parcial e incompleto sobre a obra de Nicolau Maquiavel. Há muitas maneiras de sugerir a leitura do Príncipe para que ela seja mais proveitosa para vocês. Primeiro de tudo, nós precisamos olhar um pouco para o contexto histórico. O Príncipe foi escrito às pressas, pouco depois de Maquiavel ter ido para uma espécie de exílio autoimposto em Florença, após a perda do seu emprego com a volta dos Médici ao poder em Florença. Eu vou entrar em todos esses detalhes adiante no curso. Isso acontece em 1512. Maquiavel senta-se muito rapidamente na sua fazenda no sul de Florença e escreve esse livro, pelo menos em parte, para dizer à família dos Médici: olha aí, família Médici, sou eu, Nicolau Maquiavel, eu acabei de perder o meu emprego, eu sei de política, eu entendo dessas coisas, eu entendo que se vocês vão governar Florença, e havia um Médici no trono papal naquela época, então se vocês vão governar a Itália, é melhor prestarem atenção no que eu tenho a dizer. Eu tenho uma fórmula que realmente vai ajudar os Médici a obterem sucesso. Mas é muito mais simples dizer que o príncipe seria uma candidatura a uma vaga de Nicolau Maquiavel. Ele certamente está dizendo: eu tenho muito a ensinar a vocês sobre como administrar a República, eu entendo dessas coisas, eu tenho pensado muito sobre isso, tenho trabalhado com isso, então vejam lá, prestem atenção no que eu tenho a dizer. E sempre precisamos considerar a razão pela qual Maquiavel escreveu O Príncipe, para quem ele escreve O Príncipe, que eram os membros da família Médici. Em segundo lugar, Maquiavel olhou ao redor de Florença e da Itália em 1513 e o que ele vê é um completo caos. Cerca de 20 anos antes, os franceses invadiram a Itália, a Península Itálica, obviamente a Itália como hoje conhecemos não existia. Quando eu falo Itália nesse curso, eu me refiro à Bota, a Península. Então, pareceu, pelo menos para Maquiavel e para muitos dos seus contemporâneos, que o resto da Itália também foi atacado por alemães, por suíços e, mais tarde, os espanhóis que entraram na península, na Itália. A Itália é uma bagunça, a Itália está realmente mal das pernas e, portanto, Maquiavel está muito interessado na questão: como fazer a Itália voltar a funcionar novamente? Como fazemos para que ela opere? Como restaurar algum tipo de ordem no mundo nessa península que parece extremamente católica? De novo, não faz nenhum sentido ler O Príncipe de Maquiavel sem se preocupar com o contexto histórico da sua escrita e o contexto histórico da Itália naquele momento. E, de fato, nós vamos fazer as duas coisas. O capítulo final do Príncipe é um chamado para expulsar aquilo que o Maquiavel chamou de bárbaros. Portanto, todos os estrangeiros da Península Itálica. E ele ali fala sobre a Itália como uma ideia, e, portanto, frequentemente, e isso vai acontecer especialmente no século XIX, durante a época em que a Itália se torna uma nação unificada,
no período chamado Risorgimento, né, o período da unificação italiana, e a obra vai ali também, novamente, no século XX, quando o nacionalismo italiano extremista, o fascismo de Mussolini, assume o comando da Península Itálica e Maquiavel passa a ser visto como uma espécie de profeta, uma figura que anunciou um plano para fazer da Itália uma nação e assim torná-la grandiosa. Portanto, um dos legados que nós, no século XXI, temos é o uso de Maquiavel no século XIX e no século XX como um pensador político sobre a unidade da Itália, sobre a criação da nação italiana. Então, muitas das visões sobre Maquiavel e sua obra são provenientes desse prisma, desse olhar do século XIX e do século XX. De fato, durante o chamado Risorgimento, no século XIX, Maquiavel e Dante foram as duas grandes figuras vistas como expoentes da teoria e da profecia de um Estado italiano unificado. São quase santidades Niccolò Machiavelli e também Dante Alighieri, figuras seminais na fundação da ideia de uma Itália unificada. Claro que eu vou aprofundar muito mais essa questão no curso, principalmente no final, mas olhando para essa lista, né, o que ela nos lembra é que simplesmente ler o Príncipe, ou como algumas pessoas costumam fazer, trechos do Príncipe, sem qualquer contexto, sem qualquer noção, faz realmente a nossa visão entorpecer sobre Maquiavel. E a razão para Maquiavel escrever e compor nos leva à falsa compreensão de quem era esse cara e o que ele tinha a dizer. Também é muito importante lembrar que Maquiavel nos deixou muitos outros textos, muitos outros escritos, muitas outras obras. E às vezes parece que tudo se resume ao príncipe. E isso está longe de ser verdade. Na realidade, Nicolau Maquiavel preenche, preencheria uma prateleira inteira na sua estante com os seus escritos. E é interessante observar o que eles tratam. Para além do Príncipe, que é uma obra muito fina, é um opúsculo, nós temos um livro que ele começou quase que na mesma época do Príncipe, que em diferentes traduções oscila no título, mas o nome completo da obra são Os Discursos sobre os 10 primeiros livros de Tito Livio. Tito Livio foi um grande historiador romano do período do fim da República e do início do Império Romano. Embora nós tenhamos apenas um fragmento da obra de Tito Livio, nós temos os primeiros 10 livros da história, né? Nós temos ali, não temos a obra completa, nós temos os 10 primeiros livros, portanto, é Tito Livio nos contando da lendária fundação de Roma até o início da República. E Maquiavel escreveu um extenso comentário, não exatamente um comentário, mas pensem assim, num livro baseado na sua leitura e na sua aplicação de Tito Livio aos eventos atuais. Portanto, a sua leitura da história romana antiga comentada à luz dos eventos contemporâneos. É um livro muito emocionante, é um livro muito interessante, é uma obra muito vasta, muito intensa, portanto, não é lida com tanta frequência quanto Maquiavel, porque, afinal de contas, quem vai ler milhares e milhares de páginas? Mas, para além disso, e às vezes é difícil entender completamente a leitura dos discursos, porque ele está discursando sobre Tito Livio. Portanto, se você não leu Tito Livio, não conhece alguns dos principais atores da história da República Romana Antiga, então os exemplos de Maquiavel passam despercebidos por nós, porque ele presume que o seu público leu, ou pelo menos está familiarizado com Tito Livio. Então, começar a ler os discursos sobre os 10 primeiros livros de Tito Livio de Nicolau Maquiavel é também arrumar um problema, porque você tem que ler os 10 primeiros livros que sobreviveram da obra de Tito Livio, História de Roma. Então você já ganha ali, passa do 0 para 20 mil páginas que tem que ler. Portanto, é um livro subestimado, mas se você pelo menos começar por curiosidade a ler o que grandes estudiosos falam sobre Maquiavel, vão encontrar uma opinião prevalente que os discursos são o livro mais substancial e importante que ele teria escrito. E lá está muito claro
né? Tá evidente, não é escondido, não é algo que os estudiosos precisem deduzir. Lá está claro o que Maquiavel diz. Ele diz: olha, eu sou um republicano com R minúsculo, eu acredito na forma republicana de governo. Os romanos tinham a melhor forma de governo, eles eram a sociedade mais bem-sucedida, a sociedade mais justa, e o fato de que nos afastamos daqueles princípios republicanos romanos que são tão bem anunciados em Tito Livio, e esse é o argumento de Maquiavel, mostra uma maneira de entender por que que nós estamos nessa confusão hoje. E é claro que nós aqui vamos nos concentrar um pouco mais no Príncipe, nos discursos de Maquiavel, e eu acho que nós vamos descobrir algo muito emocionante, porque perto do final da sua vida, Maquiavel vai escrever, vai compor uma história de Florença, que na verdade é encomendada pelos Médici. Ele nunca consegue um emprego de fato, né, em termos de ficar no poder no período em que os Médici exercem o seu jugo florentino, mas ele faz as pazes, podemos dizer, e escreve uma obra que é uma história sobre Florença, né? Começando do início, quando Florença foi fundada na época romana, e o livro termina com a morte de Lorenzo o Magnífico, em 1492, quando o próprio Nicolau Maquiavel tinha, na verdade, 23 anos. Então, é uma discussão, um tanto breve nesse curso, mas ainda assim uma discussão real das histórias florentinas, né? O título, às vezes, é traduzido de uma forma um pouco diferente, pode aparecer como a história de Florença ou algo assim, mas são histórias fiorentinas, né, que nós temos o título no plural, Histórias Florentinas, e vem de Storie Fiorentine. Então nós vamos ver Maquiavel como o historiador da sua própria cidade natal, e é uma perspectiva quase sempre esquecida desse mestre, e vamos ver como ele trabalha, como ele auxilia, como ele compõe os elementos aqui dessa cidade extraordinária, já que Florença era uma nação independente, ou poderíamos dizer hoje, uma cidade-estado. Então, essas são obras nas quais nós vamos nos concentrar e sobre as quais eu vou fazer comentários aqui nesse curso. O Príncipe, os discursos e as histórias florentinas. No entanto, mesmo com isso, nós não temos a totalidade dos textos de Maquiavel. Por exemplo, ele não publicou os discursos de O Príncipe enquanto ele estava em vida. O que ele publica é uma obra política chamada A Arte da Guerra. Ele escreveu uma biografia de um líder militar do século XIV na Itália, Castruccio Castracani, né? Ele escreveu muitas cartas, ele escreveu algumas peças de teatro, a famosa Mandrágora, né? Ele escreveu muitos textos políticos, porque ele foi funcionário do governo florentino entre 1498 e 1512. Portanto, há um grande, extenso repertório, um grande, extenso corpo de trabalho do qual nós podemos usufruir, mas eu vou tentar recorrer indiretamente a algumas dessas obras sempre que possível. As cartas são de particular importância e, a propósito, muitas delas vieram a lume recentemente em novas traduções. Nós temos a correspondência completa de Nicolau Maquiavel, publicada em vários idiomas, obviamente no original, em italiano, mas também em inglês, em espanhol e muita coisa também em português. Isso ajuda a preencher um pouco da história pessoal de Maquiavel, do que ele pensava naquela época. Eu vou citar sempre que possível essas cartas, a mais famosa é escrita na época em que eles compunham o Príncipe, e com isso vamos ter uma ideia de como essas obras são úteis para nos informar sobre quem é Maquiavel e o que que acontece na sua mente, para além do que ele formalmente põe na escrita nas suas obras, com aquela expectativa de ser publicado, de vir a lume, de vir a público, e ali se revela muita informação, muita originalidade desse homem. Então, nós precisamos apreciar o fato de que Maquiavel não é só o autor do Príncipe, não é só o cara dos fins justificam os meios, mas ele é um prolífico renascentista
que quanto mais lido, mais complexo se torna. Quanto mais conhecemos um sujeito como Nicolau Maquiavel, que fazia de tudo um pouco, compunha um tratado político, era um brilhante comentarista histórico, escrevia peças de teatro, nos dava a sua visão da vida cotidiana, descrevia às vezes em detalhes vulgares um dos seus encontros sexuais com uma prostituta. E conforme nós vamos lendo, estudando e adensando o nosso entendimento sobre este homem, criamos uma imagem mais completa de Maquiavel, não só da sua vida, mas também da sua obra. Então, como é que eu vou definir o contexto para vocês antes de começarmos a ler O Príncipe e os Discursos e a História Fiorentina? Primeiro, já no nosso próximo encontro, vamos olhar para a história de Florença. E ali eu peço que vocês prendam o fôlego, porque nós vamos fazer 1500 anos em uma aula. E, claro, vou ter que deixar de fora um detalhe ou dois, mas, no entanto, precisamos olhar para essa cidade da qual ele faz parte, essa cidade na qual ele é um patriota, essa cidade na qual a família de Maquiavel é uma família muito antiga, é uma família bem estabelecida, bem determinada. E, em segundo lugar, se ele vive em Florença durante o período do Renascimento, marcadamente o que nós vamos encontrar é a Florença renascentista. Então, mais do que definir a Florença, precisamos definir o que é a Florença do Renascimento, focando ao menos o mínimo necessário nesse movimento intelectual, nesse movimento educacional que foi o Renascimento, que é o chamado humanismo. Nicolau Maquiavel é uma voz do humanismo renascentista. Portanto, eu vou tentar apresentar Maquiavel como um pensador humanista e eu acho que vale a pena. Para fazermos isso, nós precisamos de algum tempo e o curso é longo, justamente por isso, porque nós vamos perguntar exatamente o que queremos dizer com esses termos, o que é humanista, o que é humanismo. E antes de ficarmos empolgados com os escritos de Maquiavel, nós temos uma biografia um pouco mais completa do que esse esboço de biografia que eu fiz nessa introdução, olhando para a sua vida desde a data do seu nascimento, 1469, o ano em que Lorenzo, o Magnífico de Médici, assume o poder em Florença, até a sua morte em 1527. Vamos conhecê-lo um pouco melhor pessoalmente. Vamos conhecer a sua carreira e vamos ser capazes de ordenar, de contextualizar a sua vida, né? Verificando, portanto, o contexto intelectual e político, o que que acontece, o que que se passa na Florença daquele período, os escritos de Nicolau Machiavelli, né? E, é claro, ver o quanto este homem importa. Ele importa para aqueles que estão interessados na história do Renascimento, ele importa para pessoas que estão interessadas na política hoje, né? E eu quero reiterar algumas das ideias por trás das declarações de que não apenas Maquiavel importava, mas ele segue importando para nós, né? Maquiavel tem essa ideia e traz essas frases que se apegaram a ele, e ele acabou recebendo a alcunha de ser o primeiro homem moderno. É complicado, né? Toda alcunha é complicada porque ela limita, né? Então, ele é o primeiro homem moderno, e, obviamente, qualquer frase como essa é um pouco exagerada, por- mas o objetivo é nítido. Eles querem dramatizar a ruptura que Nicolau Maquiavel faz com a tradição, né? Portanto, querem desenfatizar a continuidade, querem mostrar que Maquiavel é ruptura, é quebra, e isso tira, por exemplo, da obra de Maquiavel, a contribuição de muitos outros pensadores em Florença, em outras partes da Europa, né? Em termos de ruptura entre presente e passado, mundo antigo e medieval, em oposição a essa modernidade. Mas, se nós olharmos para Nicolau Maquiavel, como é que ele pode ser uma ruptura se o homem escreveu uma obra extensa falando de Tito Livio, que era um escritor da Roma Antiga, né?
Então, nós vamos achar. É claro que se você quiser, não, mas espera aí, quem é então, afinal de contas, o primeiro homem moderno? Você, quanto mais procura no primeiro homem do mundo moderno, nós vamos encontrar Nicolau Maquiavel. Ele é um candidato confiável. E nós precisamos saber por quê, mas ao mesmo tempo, cuidado, porque as alcunhas limitam, né? Porque ao mesmo tempo em que ele continua, ele também rompe. Nós precisamos saber de onde vem a continuidade e onde é que está a ruptura. Como que ele rompe com a longa tradição de pensamento político republicano, que nós vamos até Aristóteles, que nós vamos até Cícero, né? E como é que ele, de fato, traz algo novo? E tudo isso importa, porque república é algo que interessa ao homem do século XXI, tanto quanto interessava à sociedade romana, tanto quanto interessava ao tempo de Nicolau Maquiavel. E Maquiavel importa porque frequentemente nós o associamos à glorificação da amoralidade ou a imoralidade, pelo menos entre aqueles que governam. Não é uma questão completamente nova, porque Platão falou sobre a ideia da nobre mentira, né? Da falsa concepção do engodo que poderia ser ali utilizado, né, para manter o Estado firme. Alguns dos conselhos de Maquiavel, que nós veremos em detalhes, soam como se ele dissesse: olha, vale tudo, vale tudo. Não há moralidade tradicional, não há moralidade pessoal. A moralidade política é simplesmente uma moralidade escrita em larga escala. E o que Maquiavel está dizendo? Olha, isso não funciona. Não é uma descrição da realidade, é uma receita para o desastre. Como governante, é preciso operar por um código um pouco diferente do que se opera como cidadão. Como pai, como mãe, como marido, como esposa. Você não pode governar o Estado com essa mesma ética. E é uma das coisas que nós podemos ver em Maquiavel, o desenvolvimento da noção de que há diferentes reinos morais dentro do público e do privado. Portanto, Maquiavel introduz uma nova política. Sim ou não? Maquiavel introduz uma nova moralidade política, sim ou não? Ele é realmente amoral, portanto, sem moral, ou ele é imoral ao dizer que às vezes é aceitável que príncipes mintam, sejam cruéis e façam o que for? Então, são questões importantes. Elas importavam no século XVI, continuam importando agora. E é especialmente nos discursos que vemos um importante pensador republicano. Então, o que eu argumentaria é que se nós estamos interessados efetivamente na história e na prática do republicanismo, se nós estamos interessados naquilo que normalmente nós chamamos de república, estejamos cientes de que ele é um grande contribuidor para a nossa concepção do século XXI. Portanto, me permitam aqui encerrar o nosso primeiro encontro explicando a nossa perspectiva e o nosso plano de voo. Eu vou fornecer uma boa dose de contexto, que é muito necessária. Mais uma vez, história de Florença, história do pensamento renascentista, que é o humanismo, o pensamento humanista, informações biográficas de Nicolau Maquiavel, e com isso nós vamos montar o nosso kit Nicolau Maquiavel. E com esse kit posto, com esse kit em mãos, com essas ferramentas, nós vamos nos voltar sistematicamente para uma leitura mais atenta, né? Uma leitura adequada, que seria o rastreamento dessa obra, desse texto. Vamos percorrer o texto lentamente, né? E vocês podem, claro, para além dos encontros em si, aprofundarem a leitura e voltarem às aulas para assistir novamente, ou ler antes e assistir depois, como preferirem, mas nós vamos parar e pensar sobre certas passagens e eu vou focar mais nas três principais obras: O Príncipe, os discursos sobre Tito Livio e as histórias fiorentinas de Maquiavel. E aí sim, nós vamos aqui e acolá, citando as cartas, as peças, os demais textos, e, interessantemente, como já acontece em muitos dos nossos cursos, quando nós terminarmos as 25 aulas de Nicolau Maquiavel, você vai dizer: nossa, agora é que eu estou começando a entender Nicolau Maquiavel. Queria que tivesse mais aulas, queria que tivesse mais tempo.
E aí vai ser nesse momento, lá no nosso último encontro, que eu vou dizer: olha, agora está contigo, pega o livro, leia as obras, dê valor às notas de rodapé, estude, aprofunde. Quem sabe um curso de italiano para ler no original, mas isso vai trazer a você perspectivas inéditas, não só para as suas ideias do que a República efetivamente representa, nas suas variadas formas, desde a romana, passando pela República da Idade Moderna, a repúblicas contemporâneas, até visões sobre o que é o cômico, sobre o que é o irônico e, em si, a ideia do maquiavélico. Será que Maquiavel é maquiavélico? Sim ou não? Então, a minha expectativa é que essa nossa série de encontros prepare vocês para serem um bom leitor dessa e de outras obras de Nicolau Maquiavel. E aí eu fecho o curso dando uma olhada no pensamento de Maquiavel e, principalmente, na forma como o maquiavelismo foi criado em apropriação ao pensamento do próprio Maquiavel, né? Aliás, visitem a igreja da Santa Croce, da Santa Cruz, em Florença, para ver o seu túmulo. Nós vamos olhar, portanto, para a recepção do pensamento de Maquiavel no seu próprio século, que é o século XVI, ele morre em 1527. Depois vemos o pensamento republicano mais fundamental depois dele, que é o pensamento republicano inglês, e ali nós vemos como isso acaba descambando num discurso representativo de governo republicano, naquela que é, segundo autodeclarada, uma das maiores repúblicas, aspas, do mundo, que seriam os Estados Unidos, e vemos ali contradições e ironias que deixariam Nicolau Maquiavel de cabelo em pé. Mas o importante é pensar junto com vocês até o final do nosso encontros qual é o papel que Maquiavel poderia desempenhar para nos tornar melhores pensadores e melhores atores dentro do contexto político? Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito. Eu acredito que vai ser divertido e eu fico aqui deixando vocês com esse convite para voltarem para o nosso próximo encontro para conhecermos a Florença de Maquiavel. Depois, vamos avançar juntos, como eu disse, para ver o pensamento clássico que ainda habitava na ideia do renascimento de Florença. Afinal de contas, a ideia de renascer era renascimento do quê? Daquilo que é greco-romano, né? Então vamos ver como esse pensamento se estruturou. Depois, vamos ver, aí sim, como eu prometi, a vida de Maquiavel na sua condição de biografia. Isso vai ser por si só fundamental, importante. Depois a gente segue e faz ali a leitura do Príncipe, né? Como um todo, depois passamos para os discursos de Tito Livio, o mais a fundo que for possível, né? Nós teremos aqui, por exemplo, mais de 6, 7 aulas só para falar do Príncipe. Depois vamos ver os discursos de Tito Livio, avançamos com as histórias florentinas e fechamos, como eu mencionei, fazendo essa reflexão sobre o pensamento. Sejam bem-vindos à nossa jornada. Eu espero vocês, no nosso próximo encontro aqui na Vida e Obra de Nicolau Maquiavel. Muito obrigado. Até lá.